Aqueles que transtornam o mundo chegaram até aqui e dizem e proclamam se contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. As palavras não é de um crente, é de um descrente que odiava os crentes. É eles que estão dizendo que aqueles que mudam o mundo em seus costumes, em suas culturas, em sua fé, em sua política, em sua economia, também chegaram em Tessalônica. E dizem ser contra os decretos de César, porque tem um outro rei chamado Jesus. Pare para pensar. Quanta vergonha eu tenho do evangelho de hoje com relação àquele evangelho. Porque enquanto aquele transtornava o mundo, mudava o mundo, confrontava o seu sistema, este de hoje se adequa, se alinha. Esse de hoje prefere fazer aliança com um sistema corrupto de governos, em troca de benefícios para a sua religião, para a sua denominação. Os de ontem, esse de Tessalônica, proclamavam a Jesus, o verdadeiro libertador. Sem medo de perder a cabeça, sem medo de ser decapitado, sem medo de ser crucificado, sem medo de ser apedrejado. Homens que não amaram as suas próprias vidas, porque não tinham vida própria, as suas vidas estavam escondidas em Jesus. Os de hoje, nem tanto. Já não há profetas como João Batista, que falava na cara do rei, dizendo, não é lícito fazer isto. Tu és corrupto, tu és mentiroso, tu está roubando o povo, tu está roubando o patrimônio público. O teu povo, os teus apadrinhados, os teus ministros, são todos psicopatas. Arrepende-te, te converte. Não, já não há profetas assim, que se levantem para falar de cara a tirania de juízes corruptos que se enriquecem ilicitamente, cujas suas riquezas são de origens escusas, com soltura de bandidos nas caladas da noite. Não há pastores, não há presbítero, não há profetas. Nos dias de hoje, como nós tínhamos nos dias de ontem, na pessoa de Paulo, de Barnabé, de Silas, de Pedro e dos demais irmãos que ali estavam constituindo a igreja. Veja, a frase é de um não crente, é daquele que não segue a Jesus, que reconhece que aquele evangelho, aonde chegava, transtornava, mudava a vida das pessoas daquela sociedade. Aqueles que transtornam o mundo também chegaram aqui. O evangelho não está chegando. E quando está chegando colorido. Está chegando adequado. Porque os nossos pastores de hoje pensam mais em patrimônio do que em vidas salvas para Jesus. Pensam mais em se adequar a um sistema tirano, ditador, como nós temos hoje no Brasil e mundo afora, do que falar a verdade. Ninguém se levanta, ninguém diz nada. E sabe por que não dizem? Pela covardia que tem. Porque o seu evangelho não é genuíno, é maquiado. É uma coisa que não é uma essência, que não é verdadeiro. É por isso que o evangelho está como está. É por isso que o Brasil está como está. Porque se houvesse pessoas de verdade discipuladas por pastores verdadeiramente convertidos, tiranos, perversos, não subiam ao trono, não se assentavam para governar os santos ou a igreja santa do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque Deus honrava, porque Deus dava a resposta. Essa é a verdade. E sabe por que os pastores de hoje, no Brasil e mundo afora, não se levantam contra? Porque eles devem. Eles precisam de concessões de rádio, de televisão,
de jornais impressos. Eles sentam à mesa dos escarnecedores. Eles estão ali na mesma mesa, alinhados. E sabe por quê? Porque esses tiranos que governam é quem vão dar o aval para a sua TV ficar no ar, para a sua rádio continuar falando. Pelo viés que eles defendem de que não podemos se levantar contra as autoridades por estar na palavra. Em alguns casos sim, em outros não. Pois Pedro disse, importa obedecerem a Deus e não aos homens. Entre Deus e os homens, ficamos com Deus, mesmo que custe a nossa cabeça, mesmo que deixamos de existir, porque para nós cristãos verdadeiros, o morrer é lucro e o viver é ganho. Portanto, tanto faz viver como morrer, para nós é a mesma coisa. Mas esses não amam a Jesus. Eles amam as suas próprias vidas, os seus próprios patrimônios. Não se constrói um evangelho genuíno capaz de mover os alicerces do inferno. Não. Se mexe com as vidas, se inventa técnicas, se cria situações que agradem e que as pessoas venham porque é bom no sentido de benefícios materiais. Não é por transformação de vida, não é por mudança de caráter, não é por arrependimento, é mais por entretenimento do que por arrependimento. O evangelho de hoje perdeu a sua essência. E perdeu a sua essência por causa desses lobos devoradores que estão na frente de muitas megas igrejas, apadrinhados por governos corruptos, devendo a eles, porque recebem deles benefício, porque recebem deles um pacote de coisas para o seu patrimônio, para a sua religião, para a sua organização, que deixou de ser cristã, ou se é cristã é no papel, não é na verdade, não é na vivência, não é na realidade. Precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja de hoje é Pérgamo, é trono de Satanás, porque não se levantam. E quando um se levanta para falar, os demais ficam calados, ou então se levantam contra. Por quê? Porque eles querem agradar é o governo. Eles querem agradar é o rei. Porque o rei tem o poder de fechar a sua denominação ou então cancelar a sua concessão de televisão ou de rádio. Eles têm rabo preso com o governo. Eles devem, em vez de se a igreja está mudando o mundo, é o mundo que está mudando a igreja. O discurso é vamos orar. O que nós precisamos é orar. Nós sempre oramos. A igreja de hoje também orava, mas não se contentava. Não ficava de rabinho preso. Não ficava de cabeça baixa perante a tirania de velhos, de anciões, de inocentes presos, enquanto os tiranos se alegram, enquanto os perversos soltam foguetes. Precisamos reagir e reagir à altura. O evangelho, ele é de paz. O evangelho, ele é de transformação. Mas o evangelho também, ele é a verdade. A verdade que liberta. E a verdade só pode libertar quando levantamos a voz e mostramos a cara, sem medo de morrer, sem medo de ser preso. Porque esse parece que é o preço que pagaremos por uma igreja livre, livre de corrupção, de intervenção do governo. A igreja não precisa, nunca precisou de intervenção do governo, nem de ajuda de governo. O que precisamos é ser autêntico, é ser verdadeiro, é ser cristãos como o passado foi. Como Pedro, como João, como Paulo e como os demais que nos dão honra de ser os nossos irmãos primitivos, mas que falavam a verdade. Que Deus abençoe você, fique na graça e até o próximo vídeo, se Deus quiser.